Vamos ouvir esse áudio aqui para a gente encerrar com chave de ouro, depois nós vamos falar sobre essa parte aí do... Vamos ver aqui, o Juliano vai analisar. Quando mandar parar, você fala, tá? Você que sabe. O auxiliar pode namorar pessoa de outra denominação? Não é conveniente que alguém que exerce algum cargo na igreja namore com pessoas estranhas à doutrina que professamos. Ainda que possa namorar, contudo, não deve. Por quê? Não deve porque pode ter ensinos doutrinários diferentes daqueles que aprendemos, além de discordar da forma de doutrina que temos. Isto não permite que haja comunhão no viver e, consequentemente, dissabores no relacionamento. Entenderam? Então é isso aí. Sobre namorar com pessoa de outra estranha fé, de outra denominação. Você da Medita Fé, então você é de estranha fé, você da Medita Fé. Ó. Sou. O que você acha sobre isso? Irmão Júnior, o erro teológico está na confessar fé, né? Qual é a fé que eles professam? Eles precisam dizer para nós qual é a fé que eles professam para a gente saber qual é o estranho à fé. Então, se eles professam a fé em Jesus Cristo, todos que professam, confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, está na mesma fé. Agora, se ele não está falando de professar a fé, se ele está falando de denominação, aí ele está voltando para o Antigo Testamento. Ele está voltando para o Antigo Testamento quando as tribos não podiam se misturar uma com as outras e o povo de Israel não podia misturar com outros. Aí ele voltou para o Antigo Testamento. E aí você lembra que o povo assírio invadiu as 10 tribos e misturou os homens com as mulheres e as mulheres com os homens e fez uma mistura e viraram os samaritanos. Sim. E o povo de Israel, que é só o de Judá, os judeus, que se achavam limpos, limpinhos, purinhos, eles não podiam nem conversar com os samaritanos. E Jesus fez o quê com a mulher samaritana? Primeiro, uma mulher. Segundo, samaritana. Terceiro, ela vivia em pecados. Mas o irmão aqui, o Salvador, está dizendo que não pode. Então eles estão lá. Agora, se a gente olhar na linha do povo de Judá, você encontra uma prostituta, a Raabe, a mãe de Davi, que é uma segunda mulher de Jessé. Nós encontramos uma nora que ficou com o sogro, Judá. Nós encontramos problemas de estrangeiras, Ruth, que era estrangeira, com Boaz. Então o povo judeu não era um povo purinho. Mas o irmão Salvador e a congregação, a doutrina da congregação não é a fé em Cristo Jesus. Ou a fé deles é na doutrina deles. Então eles estão criando uma segunda doutrina. Então eles estão criando a parte da Bíblia. Eles estão então criando uma linha teológica à parte, construindo uma linha dizendo que quem faz isso, o que acontece? Vão ter dissabores no casamento. Então vamos lá, irmão Júnior. Eu visitei uma família essa semana. O jovem casou com uma mocinha. Os dois, lindo, maravilhoso dentro da igreja. O rapaz tinha uma orientação sexual para outro lado. Foi uma tragédia no casamento. Uma tragédia na família. Não teve dissabores? Não casaram na mesma fé? Estou falando de um caso. Nós sabemos que tem muitos e muitos e muitos e muitos. Não é verdade? Sim. Muitos e muitos. Não só na orientação sexual. Eu estou dizendo de pessoa que ia e falava que Deus confirmou o casamento. Em menos de 2 anos, aquele casamento não estava. E é da mesma, entre aspas, fé. Da mesma doutrina. O que a congregação fez? Que foi, para mim, um dos erros graves. Eles colocaram acima da Bíblia, acima, um negócio chamado ensinamentos, que é revelado anualmente durante 70, 60 anos, num local único, num monte, né? Na época da Páscoa, né? Porque é lá na semana da Páscoa que eles se reúnem,
para um grupo seleto aqueles ensinamentos. E aqueles ensinamentos ficaram acima das Escrituras Sagradas. E tudo que fica acima das Escrituras Sagradas, isso leva essa denominação a ser uma seita, a ser sectária. E aí criam-se problemas. Por exemplo, esse que é o ensinamento de não casar um jovem com uma outra jovem de outra denominação. Ou então, nós temos o caso do Emerson Eliel. Ele contou para mim que ele namorou uma menina de outra igreja e aí os irmãos tiraram a liberdade dele. E essa foi a mágoa dele durante muito tempo. Por isso que ele se tornou um crítico da congregação. Um dia ele veio aqui na sede, os irmãos viram, lá do Braz ligou para ele, falando para ele que ele podia voltar para a congregação, que ele tinha todas as liberdades. Que era só ele tirar, então, os vídeos de críticas. Olha, gente. Só tira os vídeos de crítica, para de falar mal, você pode voltar a congregar. Olha, gente. E ele foi, congregou aqui e ali, e aí passou, então, a defender a congregação. Meu Deus. E ele tem contato direto com o irmão Hélio. Como que eu sei disso? Ele mostra para mim. Ele e tantos outros que estão com ele. Existe... Irmão Júnior, eu vou abrir aqui para vocês e todos que estão vendo. Nós estamos correndo grande perigo. Por quê? A congregação fazia ataques direto a vocês, principalmente ao Josafá, com processos. Processou outros também. Como que eles calaram os demais? Eles estavam devendo judicialmente, nós tiramos então a dívida, vocês parem, façam isso para outros. Beleza, sossegaram, quietaram, seguiram. O que aconteceu com alguns outros? Eles continuaram martelando. Por exemplo, o Josafá. O Josafá veio ganhando todos os processos. Todos os processos. Vem ganhando e vem ganhando. Até que o irmão Luiz Euclides parou, então, de falar no púlpito, porque estava ficando muito ruim. Até então, nós estamos falando de culto a Deus. O assunto não saiu, tá? Nós estamos falando de culto a Deus. Tudo isso é culto a Deus. Aí eles entraram em acordo de ler as circulares. Todo culto lê circular sobre os irmãos lá. Os irmãos não. Os críticos, né? Estão na internet para ganhar dinheiro. Bom, Júnior, você não pode falar ao vivo aqui quanto você ganha. Mas eu sei que não passa de 2 salários mínimos. Como eu sei que outros não passam... Tem mês que dá 1.300, 1.500, depende muito da visualização, que é 0,5 centavos. Faz a conta, né? Faz a conta. 0,5 centavos, 5 centavos por cada 1.000 visualizações. Quantas horas fica aqui sentado? Trabalho, internet, aqui, ó, luz na cara, aqui, microfone, câmera, notebook, internet, fio e cabo. Então, tipo assim, se você analisar, que dê 2.000, 2.200. Você paga despesa, não dá. Sim, não dá. E o Emerson, por exemplo, ele tira 500, 800 por mês. Não dá para sustentar a casa, não dá para sustentar a família. Não dá, irmão Júnior. Não dá, ele sabe que não dá. E o Paulo também, que você fala às vezes dele, por mais que ele tenha visualizações, se você fizer as contas, o tempo dedicado e tudo isso, o desgaste com o equipamento e tudo, não dá. O Josafá também sabe. Não dá. Se você tem um trabalho fixo que ganha 3 mil reais, é melhor. Não fica exposto, não fica sendo criticado, pessoas querendo que vá amar sua família, que seu filho fique doente, que sua esposa não sei o quê. Irmão, o que acontece? Qual foi a estratégia do ministério dessa vez? Lendo o circular, batendo em vocês, porque vocês querem ganhar dinheiro. Querem ganhar dinheiro. Aí vai para as igrejas locais. Colocou isso na cabeça de toda a irmandade, que vocês querem ganhar dinheiro. Não disse que vocês estavam falando uma coisa errada, ou que vocês estavam mentindo. Disse que vocês faziam isso para ganhar dinheiro. Porque se fosse mentira, eles iam dizer, isso que eles estão falando é mentira. Olha aqui o que aconteceu, olha aqui que nós estamos pregando, olha aqui o que nós fazemos. Eles iam mostrar o que eles estão fazendo. Não omitir e bater contra e jogando esse argumento. Beleza. O que aconteceu? Vamos recuar e vamos usar eles contra eles, e aí nós ficamos de bem, que a congregação sempre fez isso, em todas as áreas. Nós não estamos na TV, entende como eles nunca... Nós não temos pastores, nós não temos salários, nós aqui, nós não isso, não aquilo outro.
Nós aqui não isso. Então, sempre colocando uns contra os outros. Então, aí fica agora essa guerra, esse combate, que você cutuca lá e eles batem de lá para cá, e aí chega uma hora que os anciãos vão começar a dizer nos púlpitos para a Irmandade, tá vendo? Nem eles entram em acordo. Tá vendo? Ó, nem eles. Então, assim, eu quero convidar o Emerson Eliel, o outro irmão lá que é da Graça, sobre Graça, 70/7, o irmão Paulo, e os outros, todos os outros que fazem parte. Meus irmãos, vamos nos unir. Você não precisa elogiar o canal do Júnior, você não precisa me reconhecer como pastor ou como alguém que está cuidando, falando do evangelho, explicando o que é um culto a Deus. Você não precisa me elogiar, eu não vivo de elogio e também não vivo de críticas. Nenhum dos dois me sustenta. Eu vivo pela graça. É a graça de Deus em Jesus Cristo que vive em mim e eu sinto uma dívida de fazer isso para o próximo. Então, convido vocês, não precisa elogiar um ao outro, não precisem fazer isso. Vamos lutar pelo reino de Deus, expandir o reino de Deus, defender a fé cristã. Defender a fé cristã, expandir o reino de Deus, vamos orar. Você não pode falar bem da CCB, ou então você não pode falar mal do outro. Meu irmão, ore então no seu quarto, com sinceridade no seu coração. Ore, faça jejum, peça que Deus liberte o coração, a mente, ilumine a mente do irmão Salvador, de voltar atrás disso que ele acabou de dizer aí, que nós ouvimos agora, que não pode namorar pessoa estranha à fé. Que fé? Que fé que eles professam? Que fé é a da CCB? Então, irmão, acredito que eu tenho respondido e dado as informações necessárias. Irmão Emerson Eliel, por muitos tempos você colocou a camiseta do Medita Fé, você veio aqui com a sua família, você visitou, nós recebemos você muito bem, você dormiu na minha casa, você dormiu na casa da minha mãe, você sempre foi muito bem recebido. Você publicou os vídeos do Medita Fé espontaneamente, de coração, gratuitamente. Eu sei que você agora está ligado diretamente ao Braz. Eu sei, você já me mostrou. Então eu te peço, meu irmão, com amor pastoral, volte ao primeiro amor. Não fale bem nem de A nem de B. Denuncie. Você é um profeta na terra, irmão Emerson. Denuncie o erro, o pecado. Pare de apontar o Júnior, pare de apontar o Josafá. Eu não estou defendendo o Josafá, o Júnior. O Josafá disse para o Emerson uma frase. O Emerson se doeu todo. Cadê o 70/7? O da graça sobre graça lá, que tem 77/7. Ensina, seja um discípulo do irmão Emerson Eliel, ensina ele a perdoar. Fala, Emerson, perdoa o Josafá. Ele não sabe o que faz. Irmão Júnior, os seus vídeos são espontâneos. Você grava ele nu e cru. Os vídeos do Josafá é espontâneo, nu e cru. De alguns não, é todo editado, tudo picotado. Que vai falar, tem que dizer. Exatamente. Irmão Júnior, me perdoe de verdade por ter falado isso no seu canal, mas eu sinto da parte de Deus e entendo que é importante dizer isso para esclarecer, para trazer luz aonde tinha trevas. Para dizer que isso não é culto, meus irmãos. Quem está vendo e não tem nada a ver com essas coisas que nós estamos falando agora, é um exemplo do que não é culto. Isso que fazem lá, isso que fazem aqui, isso não é culto. Eu queria ver se o irmão Emerson teria coragem de divulgar o evento do dia 18/10. Se ele encontra sinceridade em mim, se ele encontra sinceridade no trabalho do Medita Fé, se ele encontra sinceridade no ministério do Medita Fé, ele divulgaria. Mas por que não divulga? Porque eu estou falando aqui junto com você, meu Júnior. Então o reino dele, de Deus deles, é seleto. É exclusivo. Aonde eles aprenderam isso? Então, é bom deixar claro aqui, já que você está abrindo o jogo aqui, eu nunca falei mal dele, mesmo ele jogando em direta nos vídeos dele lá, que daqui para um tempo para cá ele começou a atacar. Eu nunca... Uma vez eu falei para você, né? Falei para o Juliano, tem algum vínculo com o Medita Fé? Porque ele está atacando.
E qualquer hora a gente vai ter que fazer um vídeo respondendo ele com educação, né? Tem algum vídeo com Medita Fé? Porque de um tempo para cá, e só para deixar claro aqui, irmão, já que ele está falando jogando aberto, eu já recebi ligações de pessoas me oferecendo ministério na CCB se eu voltasse para a CCB. Ministério. Tá? Então, volta para a CCB, você é um cara servo de Deus, nós vemos que você ajuda as pessoas no seu canal, a gente vê que você tem um bom coração, volta para a CCB, você vai ser útil aqui, nós vamos te ajudar, assim, que você precisar, vem para cá, depois nós te levantamos para o ministério. Irmãos, eu poderia ter feito isso. Se eu estivesse lutando aqui por causa própria, por mágoa, por ira, ou porque eu queria ministério, eu tinha feito isso. Irmão, mas não é por isso. É pela verdade, tudo aqui que nós estamos falando aqui, de pessoas que estão aqui alcançadas. Por isso que nós estamos falando aqui, fazendo aqui com a Juliana. Quem, irmão, consegue 4.200 e pouco num canal para poder ajudar uma pessoa que vocês nem conhecem? Isso aqui a gente vê operar de Deus. Então, tipo assim, é bom a gente saber disso, porque eu fico triste do Eliel, porque ele veio no meu canal uma vez, ele contou a sua história. Né? Sim. Contou a sua história. Sim. Então, tipo assim, então porque agora eu recebi a liberdade, eu vou esquecer todo o sofrimento, toda injustiça, toda heresia e vou lutar por causa própria, cara. Que triste chegar a esse nível de idade, depois de tudo que passou, sofreu, de vez de evoluir no evangelho, tem que fazer esse papel. Aqui, ó, vem aqui, ó. Isso aqui é minha alegria. Quando ele chega, dá um beijo nele. Meu Deus. Quando ele chega é porque a live tem que acabar, né, Juliano? Pelo jeito é. Bom, Júnior, o irmão Eliel me cobrou esses dias. Por que eu não falo, não agradeço o que ele fez por mim no seu canal? Então, eu estou agradecendo, irmão Eliel. Tudo que você fez por mim, estou agradecendo aqui. Eu vi a entrevista que você fez com o irmão Júnior. Tenho certeza que foi importante, foi necessário. E também, se de alguma forma eu te chateei, eu peço perdão. Procuro sempre ter um coração pastoral, que foi esse o dom que Deus colocou no meu coração. E mais uma coisa para ficar bem esclarecido, irmão Júnior. Eu, por acaso, pago você para você deixar eu vir aqui? Não. E nem eu você pago me paga? Você me paga para eu estar aqui? Eu convidei, para deixar claro aqui, ó, tá um monte de gente que eu convidei o André para voltar a falar de Jesus, o pessoal que pediu, o Kleber Paixão, o Bruno Leão, e vários, já fiz, vou falar o nome dele que eu falo lá, que é lá do Instagram, que ele tem um dom muito bonito de falar, Passo, não sei o que lá, Passo. Se vocês lembrar, coloca aí. Já chamei, não vem, porque Deus sabe por quê. Então, tipo assim, o Juliano tá aqui, porque ele tá disposto a vir. Agora, se alguém quiser vir amanhã, Júnior, quero fazer uma live com você para falar sobre Cristo, sobre Jesus, meu canal está aberto a todas as pessoas. Eu não tenho um vínculo, nunca vou estar preso ao Medita Fé, nem ao Rafael, nem a outra igreja. Eu quero estar com os irmãos. Se amanhã Deus colocar no meu coração de estar junto com o Juliano ou com outra pessoa, aí será caminho de Deus, irmãos. Mas não tem vínculo nenhum, material, nada, irmãos. Porque eu deixar, tanto ele ali, deixar 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas do seu trabalho, quanto eu estar aqui 2 a 3 horas, eu fico feliz, irmão, vocês que estão aqui no canal, vocês estão falando aí, glória a Deus por essa explicação, glória a Deus por esse entendimento. Esse é meu maior salário, irmãos. Ver que pessoas da CCB que está aqui nos assistindo, as mensagens que eu recebo em particular, nossa, essas lives têm me ajudado muito a abrir da minha mente. Esse é meu maior salário, irmão, porque se não tivesse isso, de nada valia. Se não tivesse fruto, não tivesse nada valia, né, irmão Juliano? Sim, e enquanto o seu público desejar explicações, temas, eu vou vir aqui de bom grado. Eu estou abrindo mão do meu tempo, ó, são 2 horas, 3 horas. Eu tenho meu trabalho, eu sou contador, tenho uma igreja que Deus me deu para cuidar, no sentido de ministério, de servir, e Deus tem abençoado. Irmão, nós temos algo que nos une, que é o vínculo. Você falou, nós não temos vínculos nesse sentido de meditar fé, não sei o quê, né? Mas, ó, tem um vínculo que nós temos. Eu, você, irmão Júnior, e também o irmão Eliel, e também os demais que acompanham você, gostando ou não gostando, mas te acompanham. Eu vou ler aqui em Efésios 4, no versículo 2, está escrito assim, ó. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, nós temos um vínculo. O vínculo é o da paz. Quando você comentou comigo sobre o Emerson, essas coisas, eu pedi para você deixar para lá.
Falei, deixa ele quieto, deixa ele... Não mexe, não fale, deixa quieto. O irmão, vou falar também, o irmão outro, né, o irmão Fernando veio me perguntar, irmão Juliano, o Emerson, irmão Fernando, deixa ele quieto, deixa ele fazer o trabalho dele. Vamos ficar no vínculo da paz, vamos ser dóceis, vamos ser humildes, vamos ser pacientes, vamos suportar uns outros com amor. É isso que Paulo recomenda à igreja de Éfeso. E não serve para nós? Por que ele diz tudo isso? Ele diz porque há um só corpo e um só espírito, assim como uma esperança para a qual vocês foram chamados, e há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Se nós estamos na mesma fé, se nós fazemos parte da mesma doutrina de Cristo, e agora eu vou me direcionar ao irmão Salvador, com todo respeito, se nós fazemos parte de um só corpo, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só corpo, o vínculo da paz, qual o problema de um mocinho da congregação se relacionar com uma mocinha da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista, do Medita Fé, se nós somos parte do mesmo corpo? Qual o problema? O problema é perder? O problema é esse rapaz ir congregar na outra igreja e encontrar lá a palavra? O problema é encontrar lá o estudo bíblico? Encontrar o discipulado? Encontrar Cristo lá? Qual que é o problema, irmão Salvador? Vamos revisitar as Escrituras e olhar com carinho. Eu vou continuar orando pelo irmão Salvador, pelo irmão Hélio. Conheci eles pessoalmente, o irmão Cláudio, que está bem doente. O irmão Euclides, eu vi também ele, para lá e para cá. Conheço bastante os bastidores. Irmão Júnior, eu não posso falar nada dos bastidores. Se eu falar, meu irmão, eu não posso falar. Deus não permite. Porque Deus quer que eu fale da graça.